Alô, meus amigos do canal YouTube, voltando mais uma vez com o vídeo definitivo. Voltando aí com o nosso quarto estudo. Falando aí sobre o estado intermediário dos mortos. E também a grande contradição sobre o CACP, o Centro Apologético de Pesquisa, né? Que na verdade pesquisa a vida alheia dos outros, né? E revelando aí para vocês algumas falácias, algumas teorias, né? Mostrando, né, a falta de teologia, né? Tem muitas pessoas, né? Inclusive o Centro Apologético de Pesquisa, né? Pesquisa a vida alheia dos outros, né? E então nós, voltando aí ao nosso quarto estudo, debruçando aí sobre alguns temas, alguns assuntos. Nós vamos falar agora sobre duas histórias, duas parábolas, né? Uma é a parábola e o outro é a transfiguração. Nós vamos pegar aí algumas lições dessas histórias contadas por Cristo, para a gente poder ver se realmente bate, né, com o que o Centro Apologético de Pesquisa, né, o CACP, né, o Pesquisa Vida Alheia, né, para ver se eles têm razão, né, ou para ver se o famoso espiritismo, né, está escrito na Bíblia, né. Então já vimos no estudo anterior, né, sobre alguma esperteza, né, do pastor Jamierson, citando alguns textos para fundamentar aí a teoria da imortalidade da alma, né? Então aí já caiu por terra. E agora vamos citar aí a parábola do rico e Lázaro e também a transfiguração. Vamos estudar aí né, tentar raciocinar para ver se isso encaixa dentro do que diz a Bíblia. Bom, a Bíblia diz, né, que o homem, né, está lá em Gênesis, que o homem foi formado do pó da terra, né, e Deus soprou na narina dele, e o homem passou a ser alma vivente. Então quer dizer, Adão só passou a ser alma vivente quando o corpo estava em harmonia com o espírito, ou o fôlego da vida. Então quer dizer, quando a pessoa morre, o corpo vai para o pó da terra, segundo Eclesiastes 12:7. O corpo vai para o pó da terra e o espírito vai para Deus que o deu, né? Que não é mais nada menos que o fôlego de vida, né? Então, quando acontece esse episódio da morte, o ser humano não existe. Não existe mais. Por quê? Porque a pessoa só é alma quando a pessoa está viva. A pessoa está comendo, está se alegrando, está andando, está correndo. A pessoa é uma alma vivente. Quando a pessoa morre, a pessoa não tem alma, né? A pessoa não tem mais um ingrediente fora o sopro e o barro, né? Então que fique bem claro sobre esses aspectos, né? Aí o falastrão, pastor Jamierson, ele citou alguns textos que nós estudamos no estudo anterior, né? Nada a ver, né? Nada a ver, né? Como diz o nosso amigo pastor Leandro Quadro, né? Tá mais por fora do que arco de barril, né? E tenta então trazer para dentro do Centro Apologético de Pesquisa, né? Para fundamentar ali a doutrina da alma após a morte. Mas nós vamos analisar a transfiguração e a parábola do rico e Lázaro para ver se tem fundamento, né? Aqui em Marcos capítulo 9, fala da transfiguração. Vamos ler aqui para a gente comentar? Diz aqui: 6 dias depois, tomou Jesus consigo a Pedro, Tiago e João, e levou-os à parte a um alto monte, e foi transfigurado diante dele. E diz aqui: as suas vestes se tornaram resplandecentes,
extremamente branca, tais como nenhum lavandeiro sobre a terra os poderia branquear, né? Verso 4. E naquele momento apareceu-lhe Elias com Moisés, e falava com Jesus. E Pedro, tomando a parte, disse a Jesus: Mestre, bom é estarmos aqui. Façamos, pois, 3 tendas, um para ti, outro para Moisés e outro para Elias. Bom, esse aqui é transfiguração. Jesus chamou Pedro, Tiago e João para subir no monte, a transfiguração. E lá ele se transfigurou e apareceu para ele Moisés e Elias. Só que assim, Elias foi transladado vivo. Elias não conheceu a morte, né? Conheceu a morte. Aí também apareceu Moisés. Moisés morreu, né? E agora? Moisés ressuscitou? Quem estava ali? Era o espírito de Moisés? Era o espírito de Elias? Mas espírito conversa? Segundo Eclesiastes, né? Segundo o rei Davi, os mortos não louvam o Senhor. Segundo Eclesiastes, né? Aqueles que descem a sepultura, né? Aqueles que morrem, já morre seu ódio, a sua alegria, os seus pensamentos, a sua sabedoria, todo já ficou entregue ao esquecimento. Mas como que Moisés conversou com Cristo? Mas espírito conversa? Mas ali foi uma visão. Mas então foi o espírito de Elias que apareceu ali? Não, Elias é real. Não, assim afirmou o Centro Apologético de Pesquisa, né? Pesquisa a vida alheia dos outros, né? Então, alguns debates que eles tiveram no programa Vejam Só, eles falaram que quem apareceu ali foi o espírito de Moisés, né? Segundo aí o falastrão Elias Soares, né? Falou que aconteceu ali foi um não sei o que fenomenológico, coisa da cabeça dele, né? Então o que aconteceu ali foi não sei o que fenomenológico, né? Será que foi fenomenológico mesmo? Né? Qual a pergunta? Espírito conversa? Alguém pode afirmar mais. Mas o espírito do meu avô apareceu para mim, eu conversei com ele. Bom, será que isso é bíblico? Se o homem quando morre, o corpo vai para o pó, o fôlego de vida vai para Deus, o que resta mais do ser humano? O que resta? Não resta mais nada, meus amados. Segundo Eclesiastes lá, segundo Eclesiastes, verso 9, vamos ler só para nós matar um pouco essa charada. Eclesiastes capítulo 9. Eclesiastes capítulo 9 diz assim, 9 verso 6. Tanto o seu ódio, o seu amor, a sua inveja já pereceram. Nem tem eles daí em diante parte para sempre em coisa alguma desta vida debaixo do sol, né? Diz aqui, verso 10. Tudo quanto tiver a mão para fazer, faz conforme as tuas forças, porque na sepultura para onde tu vais não há obra, nem tampouco, nem projeto, nem conhecimento, nem sabedoria algum. Se for o espírito de Moisés, então Moisés fala, então o espírito fala. Aqui fala que o espírito não fala, né? O rei Davi fala que os mortos não louvam o Senhor, e nem aqueles que descem ao silêncio. Então se for o espírito de Moisés ali, nós vamos ter um grande problema. Por quê? Jesus no Antigo Testamento, ele proibiu consulta aos mortos, né? O morto, cartomante, isso, aquilo e tal. Agora, para Jesus conversar com o espírito de Moisés, então Jesus está conversando com o espírito do morto. Então Jesus está ensinando o espiritismo. Está vendo como não bate? Se você for ligar uma coisa com a outra, não bate? Então isso aí é só invenção, né, do Centro Apologético de Pesquisa. Pesquisa vida alheia, né? Então são coisas desses apologistas. Falando que existe vida após a morte. Que a alma sobrevive após a morte. O texto de Eclesiastes diz o contrário. Né? Que morreu, acabou. Não tem ciência, não tem sabedoria, não tem mais nada. Né? Então, quer dizer, não existe. E Pedro falou, Senhor, eu vou construir três tendas, um para você, um para Moisés,
para Elias. Elias era real, apareceu ali, né? Elias era real, mas Moisés não era. Mas para que Pedro ia construir uma tenda para o espírito de Moisés? Uma tenda especial só para o espírito de Moisés. Quer dizer, isso aí é uma grande heresia do Centro Apologético de Pesquisa, né? É conhecido como hereges da internet, né? Tá aí, CACP. Centro de Pesquisa Apologética. Centro Apologético de Pesquisa. Pesquisa o quê? Falácia e heresia. Pesquisa a vida alheia dos outros. Que apareceu ali foi um não sei o que, fenomenológico, pastor Elias, falastrão da internet. Fenomenológico não, pastor. O que apareceu ali foi Moisés, ressuscitado. Se você pegar Romanos 12, Romanos 5, 12 ou 14, se eu não me engano, ali mostra que a morte reinou até Moisés. Chega em Moisés, ela para. O poder da morte, chega em Moisés, ela perde o poder, ela não tem mais. Por que chega em Moisés, ela para, ela não passa direto? Então, preciso explicar mais esse detalhe para as pessoas, para os próprios fiéis de sua igreja. Então, Pedro queria construir uma tenda só para o espírito de Moisés. Quer dizer que o espírito de Moisés é privilegiado. E Jesus estava conversando com o espírito de Moisés. Elias era real, Moisés não era. Moisés era uma exceção, o espírito de Moisés. Eu falei aqui no estudo anterior. Imagine lá no céu. Imagina lá no céu. Enoque dando um abraço a Elias. Olha, Elias, que bom que você está aqui, você veio. Eu vim antes primeiro. Que bom que você chegou a dar um abraço em você, Elias. Daqui a pouco parece Moisés, espírito de Moisés. Aí Enoque fala, eu não posso abraçar você, Moisés, porque você é espírito. Eu não consigo abraçar você é espírito. A pessoa que heresia, que senta apologética CACP, fica pregando por aí. Quer ver outra parábola mal interpretada, absurdamente horrenda, interpretada pelo Centro Apologético de Pesquisa CACP? Né? Eu acho que é o 16. Acho que é o 16. O Rick Lázaro. Tô na página errada. Pera aí. Deixa eu ver aqui, meus amados. A parábola do Rick Lázaro. Né? Parábola do Rick Lázaro. Dezesseis, 19, vamos ver aqui. Eu marquei a passagem aqui, a parábola de Rico e Lázaro. Marcos. A parábola de Rico e Lázaro. 16. Deixa eu ver se está em Lucas. Acho que está em Lucas aqui. Aqui, ó. Está em Lucas. Não vou ler todo o texto, mas se os irmãos quiserem estudar em casa, está em Lucas capítulo 16, verso 19 até o 31. Fala aqui, né, da parábola do rico e Lázaro, né? Fala aqui o rico, né? Ora, verso 19. Ora, havia um homem rico que se vestia de púrpura, linho finíssimo, e todos os dias se regalava. E ao seu portão ficava um mendigo chamado Lázaro, né, o qual desejava alimentar-se com as migalhas que caía da mesa do rico. Né. Veio a morrer o mendigo e foi levado pelos anjos para o seio de Abraão, na cova de rico, e foi para o seio de Abraão. Morreu também o rico e foi sepultado, né? Foi sepultado. Na cova, ergueu os olhos, estando em lamento, viu ao longe Abraão e Lázaro ao seu lado. Bom, eu não vou ler muito texto, que senão vai tomar muito nosso tempo aqui. Fala aqui o rico e Lázaro. Fala aqui o rico.
que o mendigo morreu e foi levado pelos anjos ao seio de Abraão. E morreu também o rico e foi sepultado. Quer dizer, os dois, né? Os dois morreram, né? Você vê uma coisa nessa parábola que não se encaixa com a doutrina da vida após a morte, é o seguinte. Primeiro, a salvação, quem determina não é Abraão, né? Não é Abraão que determina, é Deus quem determina a salvação, né? Então aí já cai por terra essa teoria. Segundo, que tipo de céu é esse? Que lá do céu você pode ver, né, o seu próximo, o seu semelhante sofrendo para sempre. Né? Quer dizer, é uma coisa absurda. Né? Como que pode você estar lá em cima, né, gozando lá das bênçãos, né, do céu, e vendo lá o seu vizinho, ou seu irmão que não se salvou, ou sua mãe, ou seu pai que salvou, se queimando lá no inferno? Você vê que é uma coisa que não tem fundamento? Quer dizer, isso aqui foi uma coisa que estava acontecendo nos tempos de Jesus Cristo, que o rico, ou os fariseus, ou as pessoas daquela época, eles tinham essa divisão, né? Que quem pertencesse a essa classe de rico era mais privilegiado, né? E quem pertencesse à classe dos pobres era menos privilegiado, era o que? Era humilhado, né? Não tinha tanta assim, porque a Bíblia fala que Deus não faz exceção de pessoa. Só que o rico, os escribas e fariseus daquela época, os hipócritas, né, se achava melhor do que os pobres, né? Achava melhor. Então Jesus pegou esses ensinamentos, Jesus pegou essas coisas, inverteu o papel. Colocou o rico no paraíso, colocou o pobre no paraíso e o rico no inferno. Só que o rico achava que era melhor do que o pobre. Assim pensava os hipócritas daquela época, né? Essa era a doutrina, as teorias, falácias daquela época. Então Jesus inverteu a história. Colocou o quê? Colocou o pobre sendo salvo e o rico sendo perdido. Para dizer o quê? Para dizer que tanto rico como pobre, os dois são iguais perante Deus. Deus não faz exceção de pessoa. É isso que Jesus está querendo dizer na parábola. Não que pessoa quando morre vai para o inferno e a pessoa quando morre vai para o seio de Abraão. Mas quem determina a salvação não é Abraão, é Deus quem determina. Que tipo de céu é esse? Que o salvo fica lá em cima eternamente, né? Gozando a felicidade, né, de Deus e vendo lá os perdidos lá, né, o seu filho, o seu neto, os parentes, o seu vizinho, tudo lá queimando eternamente e você vendo. Eu estou aqui me alegrando a presença de Deus e vendo lá embaixo, no inferno lá, as pessoas sofrendo eternamente. Quer dizer, só uma pessoa fraca de memória, de ideia para pensar um absurdo desse. Trazer essa doutrina para apoiar a teoria de que existe inferno, existe vida após a morte. Não tem lógica um negócio desse, não tem fundamento. Depois quer se dizer espertões em hebraico, em aramaico, em grego. Tá cheio de gente na internet, meus amados. Eu canso de falar isso aqui muitas vezes. Tá cheio de grego barato, de aramaico, gramático, baixo. Mas fulano de tal fala em grego. Fulano de tal fala em aramaico. Fulano de tal fala em hebraico. Hebraico de fundo de quintal, qualquer um fala. Igual o falastrão Elias Soares. Ramarad, Shir, Haraké, não sei o que. Mas apoiando a doutrina do espiritismo. Ramé, não sei o que. E apoiando a doutrina do espiritismo. Que apareceu para Jesus foi o espírito de Moisés. Então Jesus entrou na sessão espírita para falar com ele. E tem outros mais aí.
Ah, é doutor hebraico. Ah, doutor não sei o quê. Tem gente cheia de falastrão pra todo lado. Também eu vou falar uma palavra aqui em hebraico, pronto, sou doutor hebraico. Tá cheio de gente assim, meus irmãos. Jesus tira a lição de uma história, de uma vida real que acontece ali e faz uma parábola. E as pessoas querem pegar isso aqui para formar doutrina em cima disso. Ah, mas a palavra grega ali fala que é visão. Ah, mas a palavra hebraica fala que é visão. Ah, mas ali é fenomenológico que aconteceu ali. Hebraico de fundo de quintal tá cheio por aí. Hebraico barato, aramaico barato. Grego barato, tá cheio por aí. Centro apologético de pesquisa. Pesquisa o quê? Vida alheia dos outros. Ah, mas Rodrigo Silva não tem aqui no Vejo Sol. Ah, Rodrigo Silva. Dá dó de você, pastor. Pastor Flávio Martinez. Debater com o Rodrigo Silva, você leva uma surra de Bíblia. Você não tem fundamento, tem argumento para pregar. Você não pode nem ser pastor. Vive com espírito de crítica em cima dos outros. Espírito de mansidão não existe em você. Espírito de crítica. Quando vão debater no Vejo Sol, leva uma surra de Bíblia, dá até dó de vocês. E ainda se acham no direito de julgar as pessoas. Vive em porta de igreja, testemunho de Jeová, criticando as religiões dos outros. Ah, mas testemunho de Jeová é herege. Ah, mas a igreja adventista é herege. Ah, mas os mormons é herege. Ah, mas a igreja cristã é herege. Herege é vocês, fica pregando lorota e baboseira na internet. Centro apologético e pesquisa. Pesquisa o quê? Vida alheia dos outros. Não tem humildade, não tem espírito de mansidão. Né? Possuído por espírito de demônio, segundo Apocalipse 14, 13. Espírito de demônios que controla vocês. Querer provar que o rico e Lázaro, que existe vida após a morte, que é uma parábola. Para fictício isso aqui. Querer fundamentar as teorias, falácias. Então temos que viver o Evangelho. Temos que crer na palavra de Deus. Temos que viver assim diz o Senhor. Segundo Isaías 8, 20. Aqueles que não têm a lei, o testemunho, não têm luz. Está cheio de profeta que não tem luz. Pessoas que em vez de ajudar as pessoas com palavras de conforto, fica criticando religiões, apontando isso, apontando aquilo. Mente cheia de lorota e boboseira na cabeça. Depois prega, fala, tô cheio do Espírito Santo. E vivendo em porta de igreja, criticando religiões. Falando mal de denominações, de tal, não sei do que. E a vida possuída por espírito de demônios. Nos tempos de Jesus Cristo já tinha isso aí. Jesus pregava para um, para outro, e os escribas e fariseus viviam criticando Cristo, apontando o dedo para ele. Ah, mas esse aí é falso profeta. Ah, esse aí é mentiroso. Mentiroso é quem está apontando o dedo para ele. Estava roubando o templo lá, as viúvas, roubando, passando a perna no irmão, passando a perna no outro. Nos tempos de Jesus Cristo já tinha isso aí. Falso profeta, ladrão dentro do templo. E você acha que hoje vai ser diferente? Hoje está pior do que aquela época ainda. A parábola do rico e Lázaro deixa uma lição para nós.
Que não é rico nem, não é rico nem pobre que vai pro seio de Abraão, não. Quem determina a salvação é Deus, não é Abraão. E que o rico não vale mais do que o pobre, nem o pobre vale mais do que o rico. Que vale para Deus um espírito arrependido, uma alma arrependida. Não é uma alma vagueante, um espírito vagueante por aí. É uma pessoa arrependida dos seus pecados. Mas quem apareceu para Jesus foi o Espírito de Moisés. Então, Jesus entrou numa sessão espírita para conversar com Moisés. No Velho Testamento ele proíbe uma coisa, agora aqui ele autoriza o espiritismo. Mas Jesus levou o ladrão da cruz com ele. Mas se nem Jesus foi para o céu, como que ele levou? Mas a Bíblia diz que naquele mesmo dia o ladrão foi para o céu. Mas como que o ladrão foi para o céu? Jesus ficou 3 dias aqui na terra, se nem ele foi. Jesus garantiu a salvação para ele quando Jesus voltar. Mas a Bíblia diz que Jesus levou. Mas como que levou? Jesus ficou 3 dias aqui na terra. Se fosse verdade, Jesus morria e já tinha ido para o céu. Não, ele ficou 3 dias aqui. Como que levou o ladrão com ele? A grande verdade é que as pessoas querem ir para o céu assim, a torto e direito. Uma vida errada, uma vida possuída de prostituições, de droga, com tudo isso. Falso profeta quer ir para o céu assim, a torto e direito. E lá no céu não entra assim. Aí fica pregando teologia do espiritismo. Pegando texto fora do contexto e fundamentando doutrina disso. Mateus 7:21 diz lá: muitos naquele dia vão chegar para Jesus e falar para ele: Senhor, mas em teu nome não expulsemos demônio. Essas pessoas são pessoas que viveram dentro da igreja com a Bíblia na mão, pregando, dançando para baixo e para cima. Jesus fala: não, eu não conheço você não. Mas eu fazia milagre, cura para todo lado. Onde eu passava eu fazia milagre. A pessoa saía da cadeira de roda, a pessoa saía da muleta, saía de tudo. Fala: não, mas eu não conheço você. Você vivia pregando o espiritismo dentro da igreja. Você não fez a vontade do meu pai. A vontade do meu pai, qual é a vontade do meu pai? É obedecer os seus mandamentos. Assim como eu faço e tenho obedecido até hoje. Mas eu subi um monte e toda vez subi um monte para orar. Sim, mas você subia, mas não era para mim, era para outro. Então tá cheio de falso profeta, falastrão. Quando chega diante da palavra de Deus, não quer obedecer. Ele fica pregando boboseira e lorota na internet, espiritismo. Com Deus não tem meio termo. Com Deus ou você obedece a palavra de Deus ou você não obedece. Mas eu fazia isso na tua igreja, fazia isso, aquilo. Não, mas você tinha a palavra de Deus, você não leu, você não prestou atenção. Você não fez a vontade do meu pai, não adianta, no céu não entra. Apartai-vos de mim, maldito, para o fogo eterno. Jesus dirá: apartai-vos de mim, maldito. Aqui está falando: falsos profetas serão apartados como maldito para o fogo eterno. Pessoas que viviam pregando lorota e boboseira. Era espiritismo para um lado, era não sei o que para o outro. Nós já lemos aqui Jeremias. Falso profeta que tinha visões, tinha adivinhações, tinha isso, aquilo, mas era falso profeta. Falava: mas Deus me enviou. Deus falou para Jeremias, falou: não, eu não enviei esse povo a lugar nenhum. Mas avisa lá que Deus vai me enviar. Não, Deus falou para ele, falou: não, eu não estou enviando ninguém para fazer isso.
Falso profeta, tem visões, revelações, tem tudo isso. Mas não obedece a minha palavra, não quer obedecer. Então que Deus te abençoe, meus amados. Possamos debruçar diante da palavra de Deus, estudar. Deixar que o Espírito Santo trabalhe no nosso coração. Temos que pregar o amor de Deus. Tem pessoas morrendo aí de doença, nas drogas, nas bebedeiras, morrendo de todo jeito. Parar de ficar criticando o outro. Precisamos pregar a palavra de Deus. Na sua volta não tem meio termo. O que é dele, o que não é, ele é apartado para o fogo eterno. Então que Deus te abençoe e te guarde. Abençoe sua família, sua casa, que Deus abençoe você. Enche sua vida, o seu lar, sua família do Espírito Santo de Deus. Possa abrir sua mente. Em nome do Senhor Jesus. Amém, meus amados. Amém.